o advogado, precisasse ter um advogado que fala, não é crime, é contrafação, é sei lá o quê. Mas há uma atitude aí de... Né? Mas eu queria que ele entendesse o seguinte, como eu estava tratando de vários casos em que tem desde o mais tênue até o mais grave como crime, eu entendi esse processo dentro dessas políticas que são de flexibilizar, de desregulamentar. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse trabalho que eu defendi em 2006, eu venho até então divulgando e falando e publicando, e eu batendo na tecla da desregulamentação. E absolutamente ninguém tem me seguido. As pessoas ou elas não entendem o que eu estou falando, não, isso ou elas não entendem a gravidade do que eu estou falando, ou as pessoas simplesmente não querem discutir, não estão a fim de discutir. Gente, eu fui no Ministério Público, por 2 vezes eu falei disso. Quando eu fui chamada a falar no Belas Artes, eu falei para o promotor, não é só Belas Artes, está havendo desde... Expliquei, não aconteceu nada. Eu fui convidada a falar pelo grupo dos promotores públicos. Eles têm um grupo de discussão de políticas públicas, agora esqueci o nome, um núcleo de políticas públicas. Eu fui convidada, fui eu e a Ana Luísa para falar de patrimônio. A Ana Luísa falou e tal, e eu, só exemplo assim, pelos todos, na frente de vários promotores que estavam discutindo políticas públicas. Eu fui embora e não respondi nada. Eu falei na cara deles o seguinte: vocês não estão vendo isso porque é pontual. Então, o promotor X vai lá no caso do Parque do Povo, o promotor Y vai lá no caso do Pires Pirapora. Vocês não estão vendo que isso é uma política, vocês não estão costurando os casos, não é simples assim. E eles agem pontualmente. Mas sabe, talvez faltasse dizer na cara deles que é crime para chocá-los, né? Eu acho que assim... Para chocá-los, para alertá-los, né? Porque a gente tem contribuído com os nossos discursos, a nossa obediência aos limites técnicos, acadêmicos, etc., para manter a discussão como se ela fosse legítima. Não, mas falar dessa regulamentação não é legitimar. É legitimar. Mas aí eu acho que você também está ultrapassando um pouco, porque a postura da Simone está correta. Acho que do ponto de vista conceitual, o que há é um processo de desregulamentação, que neste caso do Parque do Povo surge algo que é crime ou uma outra palavra jurídica para definir o que aconteceu ali, que a gente precisaria saber qual é. Mas o processo que ela está analisando é o processo de desregulamentação, como que ele acontece, como que ele se articula. Não está errado a coisa dela. Eu acho até que a justificativa dela, se eu entendi dizer que ela teria vontade de dizer que é crime, dizer assim, é um crime contra o Estado ter um projeto de desregulamentação. Só que não pode se usar essa palavra, porque ela seria excessiva, ela não seria correta. Não. É uma opinião, não cabe uma opinião no trabalho, ela tem que ser precisa no trabalho. Então a gente vai fazer crítica da política, porque tem que ser nesse sentido. É diferente do caso específico em que há a infração realmente, entendeu? Nem todo processo de regulamentação tem uma infração, mas vulgarmente a gente pode dizer, é uma ação criminosa, mas na real não é uma ação criminosa. É uma questão política que a gente tem que enfrentar politicamente. E mudar as pessoas e os jogos e não aceitar que esses representantes, inclusive, homologuem essas coisas, como no caso que a Sueli exemplificou agora. Essa tem que ser denunciado isso. Isso, que eu ia falar da denúncia. Tem uma figura para tratar dos crimes. Nós fazemos pesquisas e fornecemos os estudos para que a sociedade também se mobilize e tal. Ela poderia registrar uma denúncia como cidadã, né? Você também poderia registrar uma denúncia como cidadã. O órgão público, ele recebe denúncias, né? A tese em si não é uma denúncia, a não ser que alguém leve isso a ponto de dizer que é uma denúncia. Não tratava disso. Agora, é possível sim, o Condefat, eu fui técnica numa geração, a Simone foi de outra geração, não existia a figura da multa e da denúncia, apesar do Condefat poder mandar para a delegacia de polícia, né, algo que esteja sendo feito contra o patrimônio, ele em si não podia ser o árbitro disso, porque a legislação não permitia. Agora a legislação já permite e a gente tem analisado processos de multa, e tem uma classe de multas lá. Mas é preciso que haja a denúncia e que isso chegue ao órgão formalizado. Na sociedade
que nós vivemos, ela é cheia de formalidades. E uma delas são esses registros, né? Um crime se configura como crime quando há uma denúncia formal, né? A gente sabe que eles existem, mas precisa haver a denúncia formal. Essa ideia de que um crime se configura a partir da denúncia formal, por exemplo, é a mesma coisa que a gente fala assim, a subprefeitura pede para que a gente peça para limpar a praça quando já é... Ah, sim, mas o órgão não vai responder se não chegar uma denúncia formal. Então, essa construção é precisaria, inclusive, a reação aos crimes patrimoniais, por exemplo, quando você denuncia. Por quê? Porque se cria uma pseudo-legitimidade em torno desse discurso que não pode ultrapassar determinados parâmetros, e aí a gente fica discutindo aqui enquanto o crime ocorre ali. É a crítica que a gente tem feito, que eu, pelo menos, tenho feito então desses conselhos participativos, porque eles lançam e criam uma legitimidade para algumas coisas, cheias de limites, que na verdade leva a sair para lugar nenhum, não levar a lugar nenhum, né? E aí a gente fica parado nisso, né? A briga com relação ao parque linear e a conduta dos profissionais que praticaram crimes, né? Eles foram desonestos, eles enganaram, eles cometeram várias coisas. E aí você não pode questionar porque existe uma proteção técnica quanto ao... Né? E aí você fica no mato sem cachorro. Então, aí eu como cidadão vou lá e denuncio que teve um crime. Mas daí a gente começar a pensar assim, só existe crime quando acontece a denúncia? Não, existe crime, ele é... Não, ele existe. Os órgãos só vão atuar, a gente está derivando um pouco, mas nem tudo que é legal é legítimo, mas o que é legal tem que ser assim que o rito da legalidade. A questão é assim, houve o crime, mas se não houver a constatação de que houve o crime, para ser apurado não há como produzir ação. Agora, isso coloca uma outra coisa, a gente precisa pensar no tempo que a Regina ela está... A gente vai pensar numa outra coisa, que é o que nós aqui podemos fazer em relação à questão do processo que foi interrompido no CONDEFAT e que a gente sabe que foi interrompido, havia um parecer técnico, a decisão foi tomada, a revelia desse parecer técnico de não houve uma discussão de por que não incluir a fábrica, por que não incluir a coisa toda. Houve uma interrupção. Nós aqui poderíamos, neste momento, o que é também uma ação política, a se avaliar no contexto atual do CONDEFAT, mas a gente poderia, sim, fazer uma manifestação lá, protocolar uma manifestação lá. Eu acho até que nós deveríamos, mesmo que o momento político não seja bom no CONDEFAT, a gente expõe que não é bom no CONDEFAT. Eu acho que aí está aí uma coisa que nós devemos fazer. E aí não interessa quem está lá. Se quem está lá é a minha colega na FAO, ou é a colega dela na FAO, não interessa, as pessoas vão a manifestação deve ser feita à presidência do CONDEFAT, porque se for feito via protocolo, vai parar na área técnica, e a área técnica nem sempre faz e o rito acontecer. Sim, mas nós tem que fazer. ser direto à presidência, porque ela vamos tirar e vamos fazer. Bom, né? Quando nós estivemos lá na prefeitura, a questão da fábrica, foi nos dias seguinte, o Abdala não tem dúvida nenhuma, não tem nada, ele paga tudo, até o valor que ele paga de IPTU foi nos dito como é que é. Mas acho que o procurador, sei lá, ele falou assim, mas se a prefeitura tivesse multado já várias vezes, ficaria muito mais fácil a desapropriação, porque as multas são pesadas. Né? E quem aplica a multa? É a subprefeitura, certo? Não é o Compresp, é a subprefeitura. Quando a subprefeitura é acionada e não multa, quem que deve ser acionado? Porque a família aluga para paintball. Nós denunciamos. Isso não resultou em nada. Agora você aciona quem, então? Ministério Que já sabe também. Então aí mas que já foi feito. Já foi feita uma denúncia, não sei, acho que sim. Alguém que já Não formaliza. Não, nós fizemos a denúncia. Não, Ministério Público. Não, no Ministério Público não. Não. Então, eu acho difícil, porque eles têm prazo. Quando você formaliza, eles têm prazo. E é assim também, Marcos, pensando. A gente está, como já falamos inúmeras vezes, muitos anos, quando começaram a tirar as esteiras rolantes, né? Eu me lembro que nós fomos lá na subprefeitura. Olha, está tirando a esteira, fomos até na polícia. O problema, Simone, e quem está aqui hoje, o problema é o seguinte, a gente demora a saber, também aqui do movimento, porque a gente não tem
pernas para isso. A gente demora a saber o que é preciso fazer. E mesmo que a gente tenha sabido que tinha que fazer essa denúncia no Ministério Público, bom, quem vai fazer? Como vai fazer? Ah, então nós estamos para fazer. Percebe? Não é fácil assim. A coisa não é tranquila, eu acho. Uma coisa que A Vanice pode ajudar com a pesquisa. Ela, como se chama? Vanice. A Vanice e a Simone, que conhece o processo, vão nos ajudar. O processo e conhece essa ruptura que houve no processo. Vão nos ajudar, a gente vai escrever e nós vamos protocolar lá. Não é mais ninguém, nós vamos assinar e vamos assumir essa missão lá. Pronto, acabou. Com a ajuda de vocês a gente vai conseguir fazer isso, porque o que a gente não está é também dando conta de todas as coisas. O movimento pela transformação da fábrica o movimento pode fazer? Pode, claro. É mais que legítimo. Qualquer pessoa pode. Qualquer pessoa pode. Qualquer pessoa. Um abaixo-assinado. É um abaixo-assinado. Qualquer pessoa. O movimento, a universidade, demandam um esclarecimento do órgão público e Vamos acabou. pautar isso na próxima reunião. O problema é que a gente tem que protocolar. Enquanto a gente não protocolar lá, não existe nada. Conversei, falei, né? A gente vai ter que fazer. Agora, com a ajuda das duas, é uma coisa que a gente já sabia que precisava fazer e não conseguiu fazer. Então vamos fazer e pronto. Ter tirado um negócio aqui. Vamos fazer, porque realmente é um absurdo o que aconteceu. Vou disponibilizar no grupo os meus processos nos últimos 5 anos e assim vocês verão, né, o que é o Compresp e o Condefat. Eu tenho 5 anos de processo, 5 volumes. Se vocês quiserem, vocês vão se divertir bastante. Por muito menos, né, há 3 meses atrás, Nádia Someg, por menos, porque eu fui pedir a ela para abrir um diálogo com a sociedade civil. Ela me respondeu que eu estava aviltando o Compresp e Marcos Winter pediu que não constasse na ata a minha fala que eu tinha entregue por escrito, porque eu estava citando o nome do Walter e do Fernando Martinelli, né, que sempre me tratou como mico de circo. Só isso, só para dar para vocês um parecer, disponibilizarei os autos de todos os processos, vocês vão se divertir e ver como que funciona o que ela chama de desregulamentação. Qual caso você está falando, Paulo? De uma coisa chamada Vila Itororó. Outro caso. Que é a minha história, que acaba de ser vendida para o Banco Itaú e para Camargo Correia. Vocês vão se divertir. Não, é isso mesmo. Agora a gente sabe que fazer não é suficiente. Mas isso está no bojo, no nosso caso, de um movimento. A gente vai fazer. Uma outra prática, é uma prática que foi, os presidentes de Condefat, eles têm estilos diferentes. Na atual gestão, a professora Ana Lana tem tido um pouco mais de razoabilidade em convidar as pessoas para participar. Então, o movimento pode pedir uma oitiva e pode ir lá falar com o conselho. Ele tem 15 minutos, o conselho pode ouvir organizadamente, pode ir lá falar. Isso sensibiliza muito conselheiros, que muitas vezes são pessoas que estão também poderíamos protocolar esse pedido, já pedir uma oitiva. Perfeito, mas a fábrica não é tomada por Condefat. A ferrovia e tem esse erro de rito, provavelmente dentro do processo. Pode pedir sim, está pedindo revisão, reconsideração. Esse estudo que você fez e que justificou o pedido de ampliação da área física de 94, ele considera da água fria até o Gato Preto? Não sei. Não sei onde é a água fria. A gente terminou no... Considera. Por isso que eles tiraram. Não foi só Gato Preto. Gato Preto e a fonte alimentadora de Gato Preto. A partir do entroncamento, tudo eles... Ficou 2 quilômetros. Alguma coisa assim. Ficou do quilômetro 2 até o entroncamento. É que a gente anda. A origem acabou. A fonte fornecedora.